Olá, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os numerais. Quando a gente fala em numerais em língua portuguesa, vem em nossa mente aqueles numerais que a gente estuda em matemática. E na realidade, eles possuem uma relação muito semelhante. Vamos entender como a gente vai aprender os numerais em língua portuguesa? Vamos lá? Abrindo o livro na página 77, um pouco de gramática. Nós temos aí na página anterior a unidade 13, onde tem como tema Toda criança tem direitos. Este texto nós não iremos fazer hoje, nem o conhecendo o texto, certo? Não façam essa atividade hoje, porque a gente vai fazer em outro momento. Então, falando sobre os numerais, nós podemos compreender como 3, primeiro, segundo, terceiro, dobro e metade, que são numerais. Eles são classificados das seguintes maneiras. Como cardinais, os numerais cardinais indicam quantidade. Então, a gente vai falar que os numerais cardinais, 1, 2, 100, certo? Os ordinais indicam posição, ordem, sequência. Primeiro, segundo, quinto. Os multiplicativos indicam o número de vezes, dobro, triplo. Já os fracionários indicam parte, divisões, meio, metade, um décimo de tal coisa. Então, estes são os números fracionários. Então, já que a gente compreendeu de uma forma geral como os numerais são classificados, vamos dar uma analisada nas imagens. 3 atletas, portanto, 3 é um numeral cardinal. Segundo, primeiro, terceiro. Então, nós temos aí algumas crianças no pódio, né? Quem ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar. Nós estamos falando aqui de numeral ordinal. João tem um avião, José tem o dobro de aviões de João. Então, quando a gente fala em dobro, estamos nos relacionando aos numerais o quê? Multiplicativos. Lia deu a metade da maçã a Marquinhos. Metade, nós estamos nos relacionando a numerais o quê? Fracionários. Ok? Até aí? Então, vamos passar para a página 78, onde a gente tem algumas tabelas que irá possibilitar uma melhor compreensão à medida que a gente for lendo e assim analisando cada um. Então, os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários. Outros exemplos. Maria comprou um carro. Então, um carro está se relacionando a quê? Quantidade. O piloto brasileiro chegou em terceiro lugar na corrida de domingo. Terceiro indica o quê? A posição. Eu tenho o dobro de sua idade. Então, se eu estou falando em dobro, está indicando o quê? A quantidade de vezes. Miguel comeu metade da pizza. Foi uma divisão, né? Então, indica que é um número fracionário. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção na tabela. Cardinais indicam quantidade, então nós temos aqui alguns exemplos. 1, 2, 3, leiam com atenção. Ordinais indicam posição, ordem, sequência. Então, o número cardinal 1, sendo ordinal, a gente fala que é primeiro. O 6 em cardinal, sendo ordinal, a gente fala que é o quê? Sexto. Nós temos aqui nessa tabela os cardinais, indicam a quantidade, 20, ordinais, vigésimo, até o 100, centésimo. E para finalizar, nós temos duas tabelinhas. Os multiplicativos, que indicam o número de vezes, os fracionários indicam parte, divisões, então nós temos dobro, triplo, quádruplo, enfim, nos multiplicativos. Nos fracionários, meio, terço, quarto, é basicamente aquilo que a gente vem estudando em matemática nas últimas aulas, ok? Então, vamos compreender um pouco melhor, realizando a atividade da página 79. Vamos lá? Vejam bem, a primeira questão está pedindo para escrever por extenso os numerais ordinais.
Como é que a gente escreve por extenso, pessoal? Escreve como se lê, não é verdade? Então, a gente tem aqui, ó, 19º. Como é que eu vou escrever? 19º, certo? Nós temos aí 52º. Então, a gente escreve 52º, centésimo, primeiro, enfim. Se por acaso surgir alguma dúvida, vocês podem utilizar outra fonte de pesquisa também, tá certo? A segunda questão, complete o quadro escrevendo os numerais nas respectivas colunas. O que for numeral cardinal, eu coloco aqui. Ordinal, aqui. Multiplicativo, aqui. Se por acaso surgir alguma dúvida, posso dar uma olhada aqui nas tabelas, certo? A terceira questão também está pedindo para a gente escrever por extenso. Então, nós temos aí numerais ordinais e cardinais. Então, o primeiro é um numeral cardinal, 16. Escrevi aqui, ó, 16. Já a letra B é um numeral ordinal. Então, eu vou escrever o quê? Oitavo, não é verdade? E assim, nós finalizamos a terceira questão até a letra O. A quarta questão está pedindo para nós fazermos o quê? Complete as frases com o numeral multiplicativo. Quais são os numerais multiplicativos? Volta aqui, ó. Dobro, triplo, quádruplo, enfim. 10 é o de 5, então 10 é o que? O dobro, é o triplo. Se for dobro, eu escrevo dobro. Se for o triplo, quádruplo, enfim. E finalizando na quinta questão. Escreva C para os numerais cardinais e O para os numerais ordinais. 1 é o numeral o quê? Eu venho aqui na tabela. Ah, é cardinal, então eu coloco letra C. Trigésimo. Ah, tá dizendo aqui que trigésimo é um numeral ordinal. Então, eu escrevo a letra O. E assim termino a minha quinta questão. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, volta na tabela. Vocês também podem dar uma pesquisada na internet para que vocês possam compreender um pouco melhor, aprender também alguns outros numerais, certo? Além desses que nós já temos aqui na tabela. E na próxima videoconferência a gente vai socializar um pouco melhor esse conteúdo para que vocês tenham mais segurança e aprendam bem mais, tá certo? Abraços, até a próxima aula. Qualquer dúvida pode mandar mensagem.